Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Hoje, deixa eu mudar aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre a tal da empatia. Esta famosa empatia tão querida, tão buscada pelos casais e tão pouco encontrada nos casamentos. Esta tal empatia que é tão valorizada no discurso, mas que na prática ela não acontece. E nós vamos olhar um pouco para este fenômeno da empatia e através de uma obra chamada As Crises Conjugais e os Conflitos do Amor. Uma obra, inclusive, que eu recomendo para você que gosta de ler. E se você não sabe, um dos lemas que eu trabalho aqui dentro deste canal no YouTube é o lema que diz que para você construir um bom relacionamento você precisa desenvolver certas habilidades. Habilidades que eu vou dar o nome aqui de habilidades conjugais. Habilidades estas que, ao desenvolvê-las, você se torna capaz de construir um relacionamento saudável e duradouro de verdade. Ok? Então fica aqui comigo. Vamos entender que uma parte das habilidades é as habilidades de adquirir conhecimento. E aqui é o que eu estou compartilhando com vocês. E esta habilidade do conhecimento que você vai adquirir ao assistir esse vídeo aqui vai falar também sobre a habilidade do desenvolvimento das virtudes morais. E as virtudes morais é uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas, ok? Então, aqui nesse vídeo você vai estar matando dois coelhos com uma cajadada só. Significa que você vai adquirir conhecimento e você vai encontrar um caminho para o desenvolvimento das virtudes morais, um caminho para o desenvolvimento da empatia. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Kanashiro, sou terapeuta de casais, tenho uma clínica especializada em terapia de casal, onde, através do meu método terapêutico, nós trabalhamos as crises conjugais e a melhora do seu relacionamento através da psicologia, da filosofia e da antropologia filosófica. Ou seja, é um método que encara o relacionamento de um modo amplo, de um modo integral, olhando para diversos elementos que geram uma crise, e não apenas para a comunicação ou para as crenças, como é o caso de muitas outras terapias, ok? Então, se você se interessa por isso, pelo meu método de trabalho, quer conhecer mais como funciona, quer entender como que esse negócio de filosofia, antropologia filosófica, misturar com psicologia, não passe dúvidas, não passe vontade de tirar essa dúvida, agende uma sessão de avaliação. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, esclarecer todas as suas dúvidas e ainda vou te apresentar como nós podemos trabalhar no seu caso em específico, ok? Finalizo aqui a minha chamada para você conhecer o meu trabalho e vamos ao texto de hoje. Eu vou ler um pouco para vocês aqui hoje, tá? Vou ler um texto do Rafael Liano Cifuentes. Ele é um autor que eu gosto muito e ele consegue traduzir coisas muito profundas de um modo muito simples. Então, se você é uma pessoa que tem preguiça de ver vídeo longo, de ler livro, este canal não é para você. E também, assim, muito provavelmente você também vai ter uma dificuldade imensa em construir um bom relacionamento, se você tem essa preguiça, tá bom? Porque, como eu falei, uma das habilidades é a habilidade de adquirir conhecimento e, enfim, a linguagem, a leitura tem um papel muito importante na forma como você se comunica, na forma como você lida com as suas emoções, que são coisas fundamentais para você construir um bom relacionamento. Então, dito isso, se você decidiu que você vai ficar aqui, então fica até o final, ok? E vamos ao texto de hoje. Olha só, vamos começar por aqui. Ó, empatia. Saber pôr-se no lugar do outro. Ok? Deixa eu ajustar um pouquinho a minha câmera aqui, que está um pouquinho torta. Aí, pronto. Vamos lá. Um texto anônimo que encontrei na internet intitulado Diário de um Dono de Casa. Ou Por que as mulheres se queixam tanto dos serviços domésticos?
quando só é preciso um pouco de organização. Vamos lá. Segunda-feira. Vou passar uns dias sozinho em casa. Minha mulher vai passar a semana fora. Ótimo. Acho que terei uma semana inesquecível. Tracei um plano e programei o tempo. Também somei o número de horas de que preciso para lavar, arrumar, fazer compras e cozinhar. Estou agradavelmente surpreso de ver que ainda me sobra muito tempo livre. Não sei por que as mulheres fazem o serviço de casa parecer tão complicado quando toma tão pouco tempo. É só organizar-se. Jantei um bife, coloquei sobre a mesa a toalha de festa, uma vela, além de rosas, para criar uma atmosfera agradável. Bebi um copo de vinho e fumei um charuto. Aliás, saudade de um charuto, hein? Há muito tempo não me sentia tão bem. Terça-feira. Preciso dar uma olhada na programação. Parece que requer mudanças. No café da manhã, notei que suco de laranja caseiro tem uma desvantagem. O espremedor de frutas tem de ser limpo de cada vez. Uma possibilidade: fazer o suficiente para 2 dias. Aí posso lavar com a metade da frequência. Descoberta: você pode aquecer salsichas na sopa e assim ter uma panela a menos para lavar. Certamente, não pretendo passar o aspirador na casa todos os dias, como a minha mulher queria. Dia sim, dia não, é mais do que o suficiente. O segredo é andar de chinelos. Quarta-feira. Tenho a sensação de que o serviço de casa leva mais tempo do que eu imaginava. Devo repensar a minha estratégia. Primeiro passo: comprei comida pronta. Não preciso gastar tanto tempo cozinhando, já que cheguei à conclusão de que não se deve levar mais tempo cozinhando do que comendo. Fazer a cama é um problema. Sair de debaixo das cobertas, depois arejar o lugar e então fazer a cama é tudo tão complexo. Não acho necessário arrumá-la todos os dias, especialmente sabendo que voltarei a dormir nela nesta mesma noite. Quinta-feira. Chega de suco de laranja. Como pode uma fruta de aspecto tão inocente criar tanta confusão? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Criar tanta confusão. É inacreditável. Comprarei suco de laranja em garrafa, pronto para beber. Descoberta: consegui sair da cama quase sem desarrumar as cobertas. Tudo o que tive de fazer foi alisar um pouco o cobertor. Parei de me barbear todos os dias. Ganho preciosos minutos que a minha mulher nunca perde porque não faz a barba. Outra descoberta: não há necessidade de se comer num prato novo de cada vez. Lavar a louça com tanta frequência começa a irritar-me. Sexta-feira. Basta de suco de frutas. As garrafas são pesadas demais e ir comprá-las leva muito tempo. Descobri o seguinte: salsichas são ótimas pela manhã. No almoço, nem tanto. E no jantar, nem pensar. Se um homem come salsicha por mais de 2 dias seguidos, pode ter náuseas. Descobri que a sopa pode ser ingerida diretamente na lata. Tem o mesmo gosto. Sem vasilha, sem concha. Não me sinto mais um lava-louças automático. Parei de esfregar o chão da cozinha. Aquilo me irritava tanto quanto fazer a cama. Sábado. Hoje é dia de fazer a barba, mas não consigo mais encontrar nem o barbeador, nem qualquer outra coisa no banheiro. A paciência está no limite. O abrir, fatiar, espalhar, cozinhar, nem mexer. Não, desculpa. Vou voltar. A paciência está no limite. O café da manhã será algo que não precise desembrulhar, abrir, fatiar, espalhar, cozinhar, nem mexer. Tudo isso me irrita. Plano: almoçar diretamente na sacola em cima do fogão, sem pratos, talheres ou qualquer outro absurdo. As gengivas estão meio inflamadas. Talvez seja a falta de frutas, tão pesadas de carregar ou de escovar os dentes, já que não consigo lembrar-me de onde deixei a minha escova. A minha mulher ligou-me à tarde e perguntou se lavei as janelas e as roupas. Caí num riso histérico. Disse que não tive tempo. Domingo.
Estou sentado na cama vendo na TV as pessoas comerem todos os tipos de comida e guloseimas. Fiquei com água na boca. Estou fraco e de mau humor. Devia tomar banho, fazer a barba, pentear-me, lavar a louça, arrumar a casa, fazer compras, entre outros afazeres, mas não tenho forças. Sinto que estou perdendo o equilíbrio e que a minha visão está sumindo. Num último acesso de autopreservação, rastejei até um restaurante. Comi vários pratos de boa comida durante mais de 1 hora. Depois fui a um hotel. O quarto é limpo, arrumado e aconchegante. Encontrei a solução ideal para os serviços de casa. Imagino se a minha mulher já pensou nisso. Vamos lá, meus caros. Por mais cômico que pareça, esta é a forma que eu sei que muitos dos senhores encaram os problemas da casa. E aí que vem um ponto. Percebam algo. Este indivíduo aqui, ele, muito provavelmente faz parte de uma família numa estrutura tradicional, onde o homem ele sai de casa para trabalhar, sustentar a casa, e a mulher cuida dos afazeres domésticos. E aí que tá, olha só. A vida para este homem está voltada para os problemas externos à casa. E a sua relação com o ambiente doméstico é uma relação de prover materialmente este ambiente. Isso faz com que a realidade dele e a percepção de realidade dele esteja voltada para os assuntos de fora da casa, e isso faz com que ele não tenha o conhecimento sobre os problemas dentro da casa. Neste caso, é uma questão de falta de atenção, ok? Prestem atenção nisso. Falta de atenção. Prestem atenção porque aqui está a chave do que eu quero explicar para vocês. Aqui está um caminho poderosíssimo para o desenvolvimento da empatia. Por a realidade dele estar voltada para casa, é como se os problemas dentro de casa não existissem. É como se ele não considerasse a existência de que os problemas de casa existem. E se os problemas de casa não existem, a solução para esses problemas também não existem. Ou seja, quando ele chega em casa e vê tudo arrumado, ele não percebe que está arrumado porque alguém foi lá e resolveu os problemas. No caso, a esposa. Por quê? Porque por não frequentar o ambiente doméstico e não perceber este ambiente, ele não se dá conta de que os problemas existem. E o contrário também é verdadeiro. Eu recebo uma série de queixas de homens que se queixam de que a mulher não imagina a carga de problemas e responsabilidades que ele tem que lidar fora de casa, e quando ele chega em casa, a esposa só cobra, fala que ele não faz nada, fala que ele está sempre ocupado. O mesmo vale para a mulher também. Por frequentar um ambiente diferente do ambiente masculino, do ambiente do homem, nesse caso, a percepção de realidade dessa mulher não contempla os problemas que o homem passa. Então é como se esses problemas não existissem. Então é como se cada um vivesse realidades muito diferentes. Realidades muito diferentes onde nós olhamos para a realidade do outro e encaramos só aquilo que é fácil da realidade do outro e encaramos aquilo que é difícil da nossa realidade. Nós fazemos essa comparação com aquilo que é difícil com o que nós fazemos, com o que é fácil do que o outro faz. Mas a gente pode começar a inverter um pouco e começar a prestar atenção na vida que o outro leva. Prestar atenção. Percebam algo. É preciso um esforço para isso. Um esforço de querer, de fato,
olhar para o outro e entender que ele também carrega uma série de pesos e não só você. E entra aí o desenvolvimento de qual habilidade? Habilidade de desenvolver virtudes morais, ok? Uma virtude de um olhar caridoso para com o outro. A virtude da caridade é uma caridade no olhar, uma caridade de olhar para a vida desse outro e reconhecer que ele também passa por uma série de desafios pessoais, de que ele também carrega uma carga pesada sobre as costas. Só que para isso, para a gente enxergar o problema do outro, a gente precisa o quê? Precisa olhar primeiro. Precisa estar atento ao que acontece na vida do outro. E muitas vezes nós não estamos atentos ao que acontece na vida do outro. Nós estamos atentos ao nosso próprio umbigo. Então, quantos casais, a maioria dos casais, não criam uma série de problemas no seu relacionamento por estarem excessivamente voltados apenas para si, apenas para o próprio umbigo, apenas para os próprios dilemas, para as próprias emoções, para as próprias insatisfações e se esquecem de que do outro lado existe algo, muitas vezes um detalhe chamado outro, um detalhe chamado cônjuge, um detalhe chamado a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. Um detalhe chamado a pessoa que você assumiu o compromisso de fazer com que a vida dela se tornasse melhor. E para de fato tornar a vida do outro melhor, para de fato desenvolver a empatia, primeiro a gente precisa olhar. Primeiro a gente precisa parar para prestar atenção neste outro que dorme ao meu lado e que compartilha a vida comigo, ok? Então, recapitulando, o desenvolvimento da empatia, ele passa por a gente se colocar no lugar do outro, mas para a gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa olhar para a vida desse outro, entender os seus dilemas, entender o que ele passa, entender o peso e a carga que ele carrega todos os dias. E assim a gente conseguirá desenvolver um olhar mais amoroso, um olhar mais generoso e desenvolver a habilidade das virtudes morais, ok? Espero que esse vídeo ele faça sentido para você. Quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Nós nos vemos amanhã no próximo vídeo e um grande abraço. Adeus!